Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio Stopp e sejam bem-vindos ao Clássicos e Lasanhas. Hoje, nessa sexta-feira, 13 de fevereiro, sexta-feira de carnaval e sexta-feira 13, vou finalizar aqui a nossa relação de carros por preço, carros gerais, assim, de várias marcas. E vou terminar, assim, lasanhas até 35 mil reais e vou falar que eu trouxe umas lasanhas boas, viu? Olha, esse sim, eu acho que eu fui bem lasanheiro montando esse roteiro. Porque o primeiro carro do nosso qual a lasanha de hoje já é um carro assim. É um francês, né? E aí começar um qual lasanha com um carro francês é lasanha mesmo. Mas é um carro bem legal. Eu tô falando aqui de um Peugeot 205, 1995. Já cabe uma placa preta nele, por R$ 34.900. É um XSI raridade, carro de colecionador, cinza com rodas black, interior impecável, mecânica sem detalhes. A FIP é 4.200, o cara pede 34.900. Mas o carro me parece estar inteirinho. E assim, essa é uma lasanha raiz, vamos combinar? Né? Porque é uma receita raiz. Então assim, é um carro leve, ele pesa só 845 quilos. Tem um motor bem simples, não tem direção assistida, aquela direção mecânica, né? Ou seja, é o hatch que passa a sensação de tudo. É vibração, é asfalto, resposta, peso. É, assim, é um carro pequenininho, mas deve ser pesado para fazer baliza, né? E mesmo sem número absurdos ali, vamos dizer, ele pode ser divertido. Até porque ele é compacto e ele é bem honesto. Ele tem 75 cavalos com 11,3 kg de torque. O 0 a 100 dele é em 13 segundos e faz 165 km por hora de velocidade máxima. Reza a lenda aqui que ele faz 9 na cidade e 15 na estrada. Ele tem 3,70 metros de comprimento com 1,57 de largura, 290 litros de porta-malas, como eu já falei, pesa só 845 quilos. Carrinho com motor com tração dianteira e câmbio manual de 5 marchas. Eu vou falar, quando eu era moleque, sei lá, meus 17, 18 anos, 17, acho que é meus 17 anos, eu tinha um amigo que tinha um desse, o Pedrão, e era muito engraçado, porque assim, ele era completamente doido, esse cara. Manjava pra caramba de mecânica e dirigia muito, muito. Ele morava num condomínio na Raposo, e assim, era aquelas coisas de moleque, né, gente? Coisa de doido. Isso eu tô falando em 97, 96, né? 97, 98, na verdade. Enfim, por ali, né? É, e aí eu lembro que esse meu amigo ele tinha, ou ele já deixava o freio de mão sem a capa de acabamento, e ele tinha uma chave, já deixava a chave de boca dentro do carro, assim, no console central, e aí ele às vezes dirigindo, ele só ia lá e dava uma apertada assim no freio, o freio de mão do carro dele fazia era um tec só, e já estava travado, né? Então assim, vocês já podem imaginar para quê, né? Mas esse cara dirigia muito. Eu cheguei a ver algumas vezes o carro de trás pelo vidro do lado, né? E era com um Peugeot 205. Então, assim, não era um carro que andava muito, mas era extremamente divertido. Ele era extremamente estável, esse carro, encostadinho no chão, assim, era muito legal. E eu vou falar dos Peugeots Final 5, esse é o único que me agrada. De verdade mesmo. Eu acho a frente dele legal, eu acho um carrinho equilibrado. Essa faixa preta aqui, no caso, porque esse é o XSI, né? Aliás, outro dia eu tava falando de Subaru, ao invés de WRX, eu falei WRC. Mas enfim, esse é um XSI. É legal, eu não lembro dessa cor, ser original do carro, né? Mas enfim, é uma cor bonita. Sei lá, eu gosto desse cinza sólido. E tá aí. É um carrinho bem bacana, bem cara de anos 90, né? Essas lanterninhas pequenininhas. Tem um interior legal. Ah, que legal. Nossa, quantas memórias desse carro, pra falar a verdade. Olha, eu tive um som desse aqui, um Sony Explode. Essa parte de cima desce para você colocar o CD e aí você aperta lá para baixo e dá o eject. Que legal. Eu lembro uma vez esse meu amigo, o carro dele tava todo detonado, assim, de uso, enfim, ele usava no dia a dia.
mas assim, e usava bastante. E aí uma vez no Natal, ele colocou luzinhas de Natal no carro inteiro. Botou no carro inteiro luzinha de Natal, aí depois passou o Natal, tirou as luzinhas, ele mandou fazer a funilaria, pintar o carro. Mas era muito engraçado. Tá aí, gente. Primeira lasanha começando, muito legal. Peugeot 205 por R$ 34.900, quase ali o topo do nosso limite. A segunda lasanha tá no topo do nosso preço, é R$ 35.000. Eu acho que esse carro já saiu aqui uma vez, e se eu não me engano, acho que o Tito teve um desse. E é um city car. Comecei com compacto e aí trouxe um mais compacto ainda, mas que de verdade seria um projeto muito legal. É uma lasanha que dá um baita projeto. Tô falando de um Subaru Vivio. Pois é, esse também é 1995, R$ 35.000. Carro muito bem cuidado, sou o terceiro dono, histórico de revisões na Nihon. Motor zerado, tá em São Paulo. Não tem nada para fazer, está com placa preta, mas fiz o processo pelo Clube do Antigo Mobilista. É só fazer a transferência e pegar a placa preta. A FIP é 7,5, o cara pede R$ 35.000. Eu acho um carro muito feio, mas é muito legal, né? Melhor é a calota que imita as porcas ali, né? E assim, isso é uma mini lasanha, né? Ele tem um motor ali, 658 cilindradas, 44 cavalos, mas ele só pesa, gente, 660 quilos, né? E assim, ele é um carro urbano, ele foi um dos primeiros carros urbanos a vir para o Brasil. Ele tem um porte minúsculo, um consumo relativamente simpático, né? E um pacotinho simples, direto, sem frescura também, sem direção assistida, bem estilo anos 90. Parece que você está andando com a poltrona da sala. Né? Como eu falei, ele tem 44 cavalos e tem 5,4 kg de torque, um pouquinho mais que um bom liquidificador. 0 a 100 dele em 18,3 segundos, sem pressa, mas na frente do Chevette Júnior. 141 de velocidade máxima. Reza a lenda que ele faz 13 na cidade e se você tiver coragem de pegar a estrada, ele faz 17,7. Pois é. Tem 3,19 metros de comprimento, 1,38 de largura. Ele passa em algumas portas aí, viu? Até se você tiver aquelas pivotantes grandes, dá para você parar ele na sala. 88 litros de porta-mala, 660 quilos, como já falei, tração dianteira e um câmbio manual de 5 marchas. Vou falar, é um carrinho simpático, tá? Eu acho que assim, desses city car, eu acho que era o único que eu toparia ter, né? Mas teria para fazer projeto, para brincar, para fazer uma lasanha, meteria umas rodas maiores aí, de repente um motor 1.0 TSI, pensou? Ia ficar legal, né? Com 660 quilos, porra. Porta-malinha minúsculo, assim, aqui ainda tá com uma seladinha slim no porta-malas. Esse tampão não pode ser chamado tampão, né? É um tampinha. Mas que legal. Deve ser para 4 lugares também, 4 passageiros. É um motorzinho minúsculo. Mas tá aí, ó. Se bobear, dá para botar um TSI, hein? 1.0 TSI. Pô, que legal, gente. Que legal. Pegar o conjunto do Polo, motor 1.0 TSI câmbio manual, né? Ou do Up também, né? Enfim. A buzina fica aqui. Engraçado, Subaru. Mas tá aí, mas é engraçado, né? Porque você vê assim, é visível que tem um bom acabamento, né? A parte de tecido aqui na porta, o painel assim legal, tem um relativo design, né? Enfim. Mas tá aí, um bom acabamento. Os bancos me parecem ser confortáveis, o encosto não é aquela coisa fininha, ridícula que a gente tem em muitos carros atuais, né? 4 lugares, porque se couber, vão ser 2 crianças também, hein? Porque 2 adultos aqui só se for com as pernas cruzadas em cima do banco. E 2 adultos pequenos. Mas tá aí, ó. R$ 35.000, um Subaru Vivio para fazer projeto. 7.500 a FIP. 35.000 é a pedida deste carro. A terceira, eu falei, chega também de trazer só lasanha compacta, né? A terceira é uma lasanha família. Pois é. Vou falar um carro que eu gosto bastante e que eu consideraria comprar, viu? De verdade mesmo. Eu estou falando aqui de uma Corsa Wagon. Pois é. 1999 é assim, é a perua que resolve.
né? Ela tem um porta-mala de 400 litros, 5 lugares, e tem um motor 1.6, 16 válvulas, com comando duplo no cabeçote, para não passar vergonha na estrada, né? Ela é boa de equilíbrio, né? Enfim, ela tem um bom equilíbrio, é um carro família e ao mesmo tempo tem um desempenho legal para o dia a dia. Ela tem 102 cavalos com 14,8 kg de torque. É um motor família 1, com 1.6, né? O 0 a 100 dela é em 11 segundos, o que me surpreendeu, com 190 de máxima. Reza a lenda aqui que ela faz 10,9 na cidade e 14,8 na estrada. Eu tinha um amigo que tinha um Corsa, um hatch 4 portas, 1.6, era um GL 1.6, e ele realmente era econômico na cidade, a gente, na estrada, a gente viajava bastante com o carro dele, normalmente era eu que ia dirigindo, e era um carro legal, andava bem pra caramba e super econômico. Ela tem 4,2 metros de comprimento, 1,60 de largura, 401 litros de porta-mala e pesa 1.061 quilos. Tração dianteira e câmbio manual de 5 marchas. Eu lembro uma vez o abração pro velho, meu amigo velho. A gente estava voltando de Joinville, nossa, 12.600 a FIP. A gente estava voltando de Joinville com esse Corsa dele e ele estava quebrado ali, cansadaço. Eu também tava, mas enfim, eu tava mais de boa. Eu falei, daí eu vou dirigindo. E aí, assim, puta, ele tava dormindo ainda. Eu sozinho no carro, vim lotado, né? Vim rápido mesmo. No México, ele subindo do México. E aí, putz, teve uma hora que eu já tava cansado, parei num posto. E assim, foi umas 3 horas de viagem, parei no posto de gasolina pra gente comer, tomar um café, alguma coisa, dar uma acordada, né? Ele falou, deixa que agora eu vou dirigindo. Ah, mas não deu 15 minutos de estrada, fomos parados pela polícia, ele tomou uma multa de velocidade. Aí ele já ficou bravo e falou, vai dirigindo você. Eu vim as outras 4 horas de viagem dirigindo, lotado também, não tomei nenhuma multa. Mas era o carro dele, ele que tomou, não tem nada a ver com isso. Mas enfim, essa aqui tá bem bonita, essa é uma GLS que era top de linha e Chevrolet tinha um acabamento legal até nos carros, no Corsa, que era um carro basicaço, né? Você vê assim, pô, tem um parafuso aparecendo aqui e tal, mas, né? A GLS tinha, eu gosto desses ponteiros amarelo, né? Mas ela tinha o contagiros já, né? Os Corsas 1.6 eram mais completos. Motorzinho 1.6, 16 válvulas. Não sei se esse cabeçote 16 válvulas é uma bucha ou não, né? Mas enfim, me parece bem alinhadinha, né? Para um carro é um carro 1998, né? Então, assim, é um carro que já vai fazer 30 anos, Corsa GLS. Eu gostava desse Corsa, desse modelo do Corsa. Quando ele veio, ele revolucionou o mercado, né? É muito legal. Os faróis de milha, tá aí, step de gente. E é um belo de um porta-malas, vamos combinar? Tem uns falantes aqui no porta-malas, que não dava para pôr na lateral, tem uma cortina aqui, mas é legal, né? Bem legal. Eu botaria uma seladinha aqui, nada gigante, seladinha mesmo, uma Slim talvez. Mas é um carro bonito. Eu gosto desse carro, de verdade. Gosto mesmo, né? É um carro justo, gente, né? Aqui é o vidro elétrico, ele tinha um acabamento bem melhor do que o Indy, né? Enfim, os Corsa 1.0, mesmo a Wagon 1.0 aqui em termos de porta, com tecido, tudo certinho, mas tem plástico que não acaba mais, né? Em termos de painel, coisa tal. Era bem encaixado os plásticos, mas depois de 30 anos isso aqui deve fazer barulho, né? Pois é. Mas tá aí. Corsa Wagon GLS 1.6, 16 válvulas. Vou falar, eu gosto bastante deste carro, viu? Mesmo. É, pois é. Não é um carro que, ó, ultra empolga, mas imagina, ela é baixinha de leve, eu poria talvez umas rodas, tem uma roda do Vectra que, de 5 raios que eu acho muito bonito, na época ficava bem legal. Eu baixaria ela de leve, colocaria essas rodas do Vectra, ia ficar legal, ou manteria até talvez as rodas originais, né? Vamos ver, alarme, regulagem de altura, desembaçador, ar-condicionado, encosto. Lembrando que na época, né, era muito comum completo menos ar. Encosto de cabeça, limpador traseiro, roda, trava, vidro, direção. Tá aí. Muito legal esse carro, viu? 35 mil reais. Não sei se vale 35 mil, mas eu teria. Fácil, fácil. O próximo não é o compacto, mas é um hatch.
né? E aí, assim, é um hatch que tem uma performance legal, porque eu peguei uma versão manual. É um hatch que tem uma performance legal, tem um conforto bacana, mas ele era muito visado e eu acho que ainda continua. Estou falando de um Golf, pois é, aqui eu trouxe um 2.0 MI Comfortline. O cara fala que esse é meu carro desde a faculdade, está comigo desde 2011. Era do meu pai desde os 18 mil quilômetros, quando ele adquiriu de uma seguradora. Ele é corretor de seguro. Prezo pela originalidade e manutenção em dia, sou engenheiro mecânico, por isso o carro roda liso com 282 mil quilômetros. Foi instalado painel computador de bordo e piloto automático. Acompanha peças originais, suspensão e freios revisados, pneus Michelin, sem passagem por leilão ou pendências de documento. R$ 35.000, FIP 27, carro completaço, né? Rafael, tá aí, hein? 2002, um Golf, e assim, o Golf é o hatch médio de verdade, né? Mas tem foco em segurança. Ele é um NCAP ali de 5 estrelas, tem índice de proteção bem alto, né? 80% para adulto, 86% infantil, 85% pedestre e assistência de 79%. E é um pacote clássico, né, gente? É um EA113, né? Com números legais, bons números, e um carro que é um carro que envelheceu bem, na minha opinião. É um carro com mais de 20 anos, não paga mais IPVA, né? E eu acho que envelheceu bem. Eu gosto do Golf bastante. Ele tem este modelo aqui, né? Ele tem 116 cavalos de potência com 17,3 kg de torque. É um EA113, faz 0 a 100 em 10,5 segundos com 195 de máxima. Reza a lenda aqui que ele faz 8,5 na cidade e 13,9 na estrada. O Golf tem 4,14 m de comprimento, 1,73 de largura, 330 litros de porta-mala e pesa 1.197 quilos. Para mim, essa é a carroceria do Golf mais legal. De verdade, assim, é a que eu mais gosto. É, não é dos Golf antigo quadradão, nem dos últimos mais novos. Eu gosto bastante desta carroceria do Golf, para falar a verdade. Para mim, é a mais equilibrada, né? Tá aí, um baita conforto. Esse carro é extremamente confortável, andei muito de Golf. Esses bancão de couro, putz, que é um acabamento legal. Assim, isso aqui era um A3, né? Era o A3 da Volkswagen. Então, assim, tinha um baita de um acabamento de luxo. Esses painéis da época da Volkswagen eram muito legais. Olha que os bancão, cara. Parece que ninguém nunca sentou direito nesse carro. E assim, uma coisa que o cara fala aqui, né? 282 mil quilômetros, mas roda liso. Tem um conhecido de encontro de carro, FIP é 27.800, o cara pede 35, ok. Tem um conhecido de encontros de carro antigo, eu já até falei, ele tem uma Saveiro, não é é da quadrada ali 87, vai, né? 87, 88, enfim, aquela, uma quadradona mesmo. Uma CL com para-choque fininho na frente, assim, bem basicaça, mas tem 750 mil quilômetros rodados aquela Saveiro. E ele nunca fez motor. Ele refez o interior dela, refez estofamento, que rasgou, tudo lá, mas ele nunca fez o motor daquele carro. Mas óbvio, ele fala, ele troca o óleo a cada 6 meses, não interessa a quilometragem. Cada 6 meses ele troca o óleo, ele cuida, troca líquido de arrefecimento. Assim, ele tem um baita de um cuidado com o carro, é dele desde zero, o único dono. Ele cuida do carro. E por isso que chega em 750 mil quilômetros. Esse aqui, o cara fala, né? Ele é o terceiro dono, o primeiro dono foi o pai dele. Enfim, é um carro que, se o motor for bem cuidado, não tem frescura, né? Se ele é um injetado, obviamente, mas é um MI e é 8 válvulas. Se fizer a manutenção direitinho, esquece, é carro para 700 mil quilômetros, assim, sem ter dor de cabeça, né? Mas tem que fazer a manutenção. Agora, o último da nossa lista, do nosso Qual Lasanha, eu trouxe porque, assim, visualmente ele tá bonito. É um cabritão, tá? Mas é um carro legal que infelizmente dá dor de cabeça. Eu sei porque eu tenho um e eu de verdade me convenci de vender o meu Opala. Pois é, gente, eu vou vender o meu Opala. O meu é um Coupé 1983, duas portas, né?
com 6 cilindros, 250S. O meu tá com freio a disco nas 4 rodas, câmbio de 5 marchas, painel da ODG, que é aquele painel eletrônico. Tá com motor de arranque, aquele rápido, pequenininho. Tá com carburador, a Weber DFV 664. Tá com bomba elétrica de combustível. Tá com o interior todo de couro impecável, feito no alemão. Mantive o desenho original, as cores originais, mas é tudo feito de couro. Está lindo o meu carro, mas eu vou vender. Vou vender porque eu não estou usando. E carro antigo parado às vezes começa a dar mais dor de cabeça do que quando você usa, né? E assim, obviamente eu vou pegar uma outra lasanha, mas eu devo pegar uma lasanha mais básica, que as peças não sejam tão caras, porque tá difícil o Opala, viu, gente? Sendo bem sincero. Por que eu falei que esse aqui é um cabrito? Esse é um 1986, mas ele tá com frente e traseira do 88. Pois é, 88, 89 ali, né? Enfim, que saiu com esse para-choque, com essa frente. Ele fala aqui que é um Commodore 2.5 1986. É uma lasanha histórica, né? Carburador, comando único no bloco, comando do Opala não é no cabeçote, tração traseira, um belo de um tanque de 84 litros para você completar, né? Então, assim, vamos fazer uma conta rápida? Deixa eu ver aqui, ó. Sei lá, gasolina a 6,19. 6,19 vezes 84, R$ 519,96 para você encher o tanque do Opala com gasolina, né? Não? Mas é um carro, assim, é um carro de outra era. Ele tem uma mecânica relativamente simples, né? Marca presença. Assim, é um conjunto clássico, né, gente? Grande, pesado, não é rápido, né? Mas é um carro que é uma delícia de andar, assim. Um carro... esse aqui me parece estar com a suspensão ainda mais original. O meu tá com as molas esportivas. Então ele é 5 centímetros mais baixo, né? Então, assim, o meu é o coupé, aí a roda entra um pouquinho na traseira e na frente fica bem alinhadinho com o paralama, mas ele manteve o conforto original. Melhorou a estabilidade porque o centro de gravidade baixou, né? Mas ele manteve o conforto original porque não são molas cortadas. Quando eu comprei, estava com mola cortada, a estabilidade dele era péssima. Eu passava de 70, 80, você sentia a traseira do carro começar a fazer assim, por causa da mola. Então, assim, com a mola esportiva, que é a que eu coloquei no carro, ela tem a mesma quantidade de elos, só que ela é feita menor, né? Então, assim, quando é forjada, eles fazem ela menor. Então, putz, fica maravilhoso o carro. Este aqui, de 1986, 2.5, 4 cilindros, tem 76 cavalos com 17 quilos de torque. Os motores de Opala sempre tiveram bastante torque. 151, o código do motor é 151. Esse não é o 151S, né? O 0 a 100 dele em 17,3 segundos. Para um carro de 1.270 quilos, é um belo no 0 a 100. Com motor fraco, né? Motor de 76 cavalos, vamos combinar. Então, 16,3 0 a 100, 155 de máxima. Reza a lenda aqui que ele faz 6,5 na estrada, 6,5 na cidade e 9 na estrada. Este Opala tem 4,78 m de comprimento. Eu sempre falo do Corolla, o Corolla atual tem 4,63 m. E ele tem 1,76 m de largura, o Corolla atual tem 1,78 m. Então, assim, 4,78 m de comprimento. 376 litros de porta-mala, pesa 1.270 quilos. Tração traseira, e estes 4 cilindros já saíam, alguns, tá? Não eram todos, mas eles já saíam com câmbio manual de 5 marchas. Então, vai aí de procurar, né? De achar. Esse carro, ele tá cabrito porque, assim, essa é a frente do 88, o borrachão lateral aqui é do Diplomata de 88, essa traseira também, assim, traseira para-choque, né, enfim, é do Diplomata a partir de 88, 88, 89 e 90, né, 91, 92 já mudou. O para-choque, pelo menos, borrachão, tudo. Essas rodas são as rodas serrinha, enfim. Mas é um carro que, no geral, ele tá bonito, tá? Precisa entender o porquê que o cara fez essa mudança toda. Ele tá com trava carneiro, o meu também tem uma trava carneiro, é um dos melhores dispositivos de segurança.
É infalível? Não, não é infalível, mas vai dar trabalho para o cara levar o carro, porque ele desliga a ignição e trava rodas alternadas, né? Então ele trava uma roda dianteira e uma roda traseira. Para o cara desfazer isso daí, ele tem que abrir o capô e mexer ali no servo freio, enfim, dá um baita de um trabalho para desfazer isso daí, para desligar, e ainda assim ele vai ficar sem a ignição. Mas tá aí, ó. Legal, carro bacana, né? O motor tá bonito, o cofre, né? Tá com um acabamento aqui legal pro radiador, né? Tá com ar-condicionado, olha só, interessante. É, eu vou falar, o pessoal fala assim, mas eu falo assim, tem acontecido que eu falo, o Opala esquenta. Ah, mas já ouvi um monte de gente falar, mas eu tinha Opala e na época ele não esquentava. Não, deve ter alguma coisa errada com o seu carro. Não, gente, pensa o seguinte. Ele tem só o motor que gira essa hélice aqui para fazer para puxar ali né, o calor do radiador, tá? Em 1986, o trânsito de São Paulo era muito mais tranquilo e a temperatura era muito mais baixa, né? São Paulo não era conhecido como Terra da Garoa à toa. Eu estou em São Paulo, lembrando disso, obviamente. Então, assim, não era tão quente, não tinha tanto carro no trânsito, o trânsito de São Paulo não era tão pesado, né? Então, assim, no meu eu coloquei duas ventoinhas elétricas, uma na frente e uma atrás, uma empurra, outra puxa, né? Tirei a do motor, né? Obviamente o meu é um 6 cilindros, então, assim, os 6 cilindros já saía ali com a ventoinha elétrica em alguns modelos, em alguns anos, mas eu montei ali ventoinha elétrica que é para não ter dor de cabeça e assim, meu carro, a temperatura, você pode pegar aquele baita trânsito de São Paulo, ficar parado ali 1 hora no trânsito, vai acabar a gasolina, mas ele não vai ferver, né? É basicamente sobre isso. Esse aqui o cara pede R$ 33.000. De novo, se você não se importar em ter um carro 86 com frente e traseira de 88, é uma bela de uma opção, viu? Vou falar que é uma bela de uma opção. Eu trouxe aqui outros carros, né? Eu sempre falo que eu coloco vários aqui, ó. Tinha um KXR 2001 por 33.900. Tinha um Civic 2004 por R$ 34.500. Tinha um Vecta Challenge 2.2 também por 35.000. Esse Vecta tá lindo. Um Corcel GT 1975, esse era o mais antigo, por 32.900, né? GT de plaqueta, cor ouro libra metálico, só saiu em 75. Tá com motor, eu acabei nem deixando porque ele tá com motor CHT 1.6 e não com o original 1.4. E aqui tinha um Voyage GLS 1.8. Devia ter botado talvez esse Voyage no lugar daquele Golf, né? Mas tá bem bonito esse Voyage aqui. Foi a primeira versão assim do Voyage de luxo meio esportivado, né? Sabor esportivo, né? E eu acho muito legal, muito bacana mesmo. Adoro esse Voyage com painel satélite. É muito bacana. Esse é o 8889. Foi o primeiro, o GTS, o Gol GTS e o Voyage GLS que tinham o painel satélite nessa época. Foram os primeiros carros com painel satélite. Mas e aí? Recapitulando aqui, ó. Lasanhas até R$ 35.000. Peugeot 205, 1995. Subaru Vivio, 1995. Chevrolet Corsa Wagon, 1.6 16 válvulas, 1999. Golf 2.0 Comfortline 2003 manual ou Opala Commodoro 2.5 1986 modelo 88. Pois é. Olha, eu vou falar nessa lista, nesse qual lasanha aqui, eu teria todos eles. Até o Vivio eu teria. O Vivio eu teria que fazer projeto. Mas hoje, na minha situação atual, vendendo o meu Opala, eu compraria esta Corsa Wagon. Porque eu acho um carro legal, um carro bacana, dá para usar no dia a dia. Baixaria ela de leve, umas rodinhas maiores, pá. Mas assim, é um carro legal, que dá para usar no dia a dia. Mais 2, 3 anos aí, mete a placa preta nela e seja feliz. Essa é a minha escolha. E a sua escolha? Fala para mim, qual lasanha até R$ 35.000 você escolhe? Deixa para mim aqui nos comentários. Lembre de curtir esse vídeo, compartilha com os amigos lasanheiros, segue o canal e ativa as notificações. Valeu, pessoal. Até mais.